Cristo disse para Maria, irmã de Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, verá. Jesus está explicando aqui que se a pessoa crer nele, quando ela partir dessa vida para outra, ela terá uma nova vida. Agora, uma vida plena diante dele. Mas quem não crê? Quem não crê também terá uma vida eterna. Só que não com ele, longe dele. Amém? Explicando isso, agora vamos para os pontos específicos dentro do que acontece quando a pessoa morre. Biblicamente falando, existem dois momentos diferentes quanto à morte, para onde as pessoas vão quando morrem. Por exemplo, antes de Jesus morrer e ressuscitar, as pessoas iam para um determinado local. Depois que Jesus ressuscita, as pessoas vão para outro diferente. Eu vou explicar isso agora. Vou explicar primeiro para onde os ímpios e os crentes iam depois que morriam, antes de Jesus morrer e ressuscitar. Vamos lá. Eu li a palavra inicial, Hebreus 9, 7, já expliquei. A outra passagem foi Lucas capítulo 16, a partir do verso 19. Eu quero que você preste atenção em algumas coisas. Qualquer na minha Bíblia, logo no verso 19, diz assim. Verso 23. E tu Hades. Algumas Bíblias está escrito inferno. Quando a pessoa morria antes de Jesus, ela ia para o mundo dos mortos. Todos, ímpio e crente, ia para o mundo dos mortos. E qual era o nome do mundo dos mortos? A Bíblia no Testamento é grego, é a palavra Hades. Hades é o mundo dos mortos. Sendo que esse mundo dos mortos, vamos imaginar aqui, que o mundo dos mortos era esse recanto aqui, essa coisa. Isso aqui é o mundo dos mortos. Quando o ímpio morria, ele ia para o mundo dos mortos. Quando o justo morria, ele ia para onde? Para o mundo dos mortos. Sendo que, quando o ímpio morria, ele ia para uma parte não muito boa, que a gente pode chamar de inferno ou parte ruim do Hades. Quando o justo morria, ele ia para onde? Para a parte boa do Hades, para o seio de Abraão, ou para o paraíso. Então vamos ver lá. Quando aquele que era ímpio morria, ele ia para a parte ruim do Hades. Vamos pegar o Hades aqui. Pegamos o Hades. Parte ruim, vamos colocar na esquerda. Ele ia para esse lado. Quando o justo morria, ele ia para a parte boa. Vamos colocar o lado direito. Então, o lado direito está os crentes. Do lado esquerdo está os ímpios. No meio, existia uma separação muito grande. Com todos iam para mim. Chegava lá, começava o tormento. Esses são os detalhes que nós temos que observar no livro de Lucas, capítulo 16. Por exemplo,
parcimônia por dentro. Diz que ele estava inconsciente de modo nenhum. Agora vamos observar o crente. O crente aí, no caso, Lázaro. Vamos observar Lázaro onde ele estava, versos 23 e 24. E viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Então a gente vê o seguinte: esse meu vivo sendo atormentado em chama. E a gente vê Abraão e Lázaro em um outro local. Como era o estado de Lázaro neste local? Sim. Verso 25. Aí Abraão diz: Filho, lembra-te de que Abraão está falando para o rico. Lembra-te de que tu recebeu bens na tua vida e Lázaro somente males. E agora, este, ou seja, Lázaro, ele é consolado. É Jesus que está narrando essa história. Lembre-se disso. Então, Lázaro diz para o rico que Lázaro está, Abraão diz para o rico que Lázaro está sendo consolado de todos os seus males. O que a gente entende com isso? Que Lázaro, ele está em um estado de bonança, tranquilidade, porque ele estava no lado bom do mundo dos mortos, chamados para isso também. Mas essa era a condição do lado. Em contrapartida, qual era a condição do rico? Tormentado com chamas. Vamos analisar outra coisa. Quando o rico morreu, a Bíblia diz o seguinte: ele foi sepultado. Agora, quando Lázaro morre, o que acontece? Vê o verso 22. Lázaro morre e a Bíblia diz no verso 22 o seguinte: e aconteceu que o mendigo morreu e foi conduzido pelos anjos ao seio de Abraão. Quando o crente morre, se você não tem anjo, pode começar a ficar preocupado. Porque Lázaro morreu a primeira vez que ele foi anjo. Vem cá, eu vou te conduzir para a porta estreita que conduz a vida. Lázaro foi conduzido pelos anjos ao paraíso, ao seio de Abraão, a parte boa do ar. Ele foi colocado lá. Mas foi então quando o Senhor morrer, ele não veio anjo, ele vai tentar. Bem claro que o que aconteceu com Lázaro. Lázaro foi conduzido pelos anjos ao seio de Abraão. Amém? Imagina, isso é importante mesmo. Agora outra coisa. Não havia possibilidade de uma pessoa no inferno, ou seja, a parte ruim, passar por seio de Abraão. E muito menos o contrário. Não adiantava, o camarada estava na parte ruim. Ele poderia ir no seio de Abraão, pastor? Claro que não. Pastor, e quem estivesse lá no seio de Abraão, podia dar um pulinho lá no inferno? Também não tem isso não. Leia o verso 26. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui, ou seja, Abraão falando, daqui do seio, vós não poderiam, nem tampouco os de lá do inferno, passar para cá. Nós somos dos mortos. Aí, o rico está aqui. Se ele pediu água, eu já sei, eu podia. Ele pediu já, porque tiver água, eu podia. O estado de bonança de Lázaro é representado também pela água.
provavelmente água simboliza tranquilidade. E tinha no lado dos tempos de Abraão, porque senão o camarada não tinha sido a fé para ele. Olha, a água vai para ele. E nós sabemos da água que tem quando passamos dessa vez para é o Espírito de Deus. Então, olha só outros detalhes aqui. Outro detalhe, que o camarada estava atormentado, Lázaro estava sendo consolado. E outra coisa, essa mesma passagem é demonstrado sentimentos. Eu disse aqui que alma e espírito não se dividem. O espírito serve para quê? Como eu falei, contato com o mundo físico, natural. O espírito serve para quê? Contato com Deus. E a alma serve para quê? Serve para quê? A alma é a sede, é onde mora a razão. A razão ou o intelecto. Você é diferente do animal. Porque você possui capacidade de discernimento. E dentro da sua alma existe isso, a sua consciência, os seus sentimentos. Então veja bem, o camarada estava morto em terra. E ele tinha sentimentos. A Bíblia diz que ele era atormentado, tinha consciência que estava atormentado. E ele tem sentimentos. Feliz. O que isso nos leva a crer? Que o Espírito e a alma estavam juntos ali. Estavam juntinhos ali. Porque ele teve sentimento. E outra coisa, teve consciência. Pastor, consciência de quê? Isso que a gente vai ver no verso 24. Olha aqui. E clamando disse a Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro. Ele reconheceu Abraão e reconheceu Lázaro. E molhe a água na ponta do seu dedo e refresca a língua, porque estou atormentado. Teve sentimentos e teve consciência. Agora preste atenção no verso 29, demonstrando consciência novamente. Disse Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ou os santos. Olha o verso 28. Pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho a mim. Não, venho também para este lugar comigo. O camarada, ele estava no inferno consciente do que tinha na terra.